Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI, número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar dos resultados do primeiro trimestre de 2023 da Lojas Quero Quero, tá? Eu não lembro se eu já falei dela aqui no canal, vou até dar uma pesquisada depois. É uma empresa aí interessante, tá? O mercado bateu muito, o mercado de construção civil é muito afetado, né? Eu falei no último vídeo aí da Cury, que a Cury, os custos de produtos vendidos apertou um pouquinho a margem bruta dela, e outras construtoras também, mas as construtoras estão vendendo bem. Mas a loja Quero, como é um varejo de construção, acaba que está sofrendo um pouquinho mais. Então a gente vai destrinchar aí. Ela também tem um ponto, acho que meio negativo, porque ela tem um FDIC, né, que é um Fundo de Direitos Creditórios, né, para financiar o contas a receber dos seus clientes, que acaba que eu acho que poderia ser enquadrado como uma espécie de dívida. Não é dívida, tá? Mas pode se enquadrar como uma espécie de dívida. E às vezes as pessoas não olham isso como dívida no balanço, tá? Não entra nem como uma dívida de uma maneira objetiva. Então, pessoal, se esse vídeo ajudar vocês de alguma forma, peço para vocês se inscreverem no canal, né? Seguir nossa página no Instagram, comentar aí embaixo, curtir também. E se tiver interesse no nosso serviço de análise, tem um link aqui com um chatzinho. Também tem a página quando estava aberta as inscrições, mas no momento está fechado. Mais um chatzinho para quem quiser ter informações depois mais complementares, mais detalhadas. Então vamos lá. Loja Quero. Voltei aqui com a canetinha, né? Aqui pra gente. Deixa eu ver aqui se eu. Opa. Isso. Pra gente ir grifando aqui, né? Tava sem usar. Então, porque eu não tava pedindo licenciamento aqui a ferramenta que eu uso. Lojas Quero, tá? Então tem o código aqui embaixo. Vamos ver o que tem. Aqui, ó. LJQQ3, tá? Então a loja Quero. Vou botar aqui pra tela. Ela tem um valor de mercado. Não é nem tão pequeno, tá? 917 milhões. Agora tá aqui, o valor estava esticadíssimo, né? Olha só como caiu. Por isso que tem que tomar muito cuidado ao entrar no IPO. Agora deu uma leve alta, tava até mais rebaixado, né? Porque muita empresa subiu agora nesse último mês, né? Tanto empresa ruim como empresa boa. Então a loja Quero subiu 21%. Isso daí, por si só, não é um indicativo, tá? Que a empresa é boa, só porque tá subindo a cotação, porque tá caindo, tá? Mas a gente vê que tem um valor de mercado até baixo, né? Uma small capzinha, caiu bastante. Não é garantia que vai retomar aqui esse pico, né? Mas talvez ela sofreu muito, de repente possa subir um pouquinho no futuro. Então vamos lá, vamos continuar. Então a gente botando aqui, ó, dívida líquida ajustada, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Quando a empresa vem com esses ajustes, tá? Dívida líquida ajustada, mesmo com sazonalidade de vendas no trimestre, né? Então teve uma sazonalidade aí. Não sei se foi positivo ou acho que foi um pouquinho mais positivo do que negativo, né? Porque eles até botaram aqui frente ao primeiro tri de 2019. Por quê? Em 2020, teve um pico da pandemia, né? Atingiu muito o varejo, né? E ela é varejo, tá? Varejo de construção. Então ela tem aqui, ó, receita bruta, líquida de devolução. Cresceu um pouquinho, mas a gente vê que é um crescimento ainda tímido para uma empresa de crescimento, tá? Totalizou 643 milhões. Aí eles compararam aqui. Vendas em mesmas lojas. Cresceu bem, né? Mas aí pode estar bem distorcido também, porque nos outros trimestres, ano passado, por exemplo, veio fraco. Já estava vindo fraco ano passado, então fica meio distorcido. Porém, apresentou uma redução, ó, até apresentou uma redução frente ao primeiro tri de 2022. Na verdade, deve ser trimestre contra o quarto tri, né? Então a gente vê que o quarto tri foi mais fraco e ele cresceu bastante. Então essa venda das mesmas lojas acaba que ficou meio mascarado, tá? Que eles estão mencionando aqui. Lucro bruto ainda é bem pequenininho. O setor tem um lucro bruto pequeno, tá? Varejo é assim mesmo. Crescimento de bem quase flat, né? Quase impressionado. Aí eles botaram que crescer frente ao primeiro tri de 2019, mas a empresa nem tinha aberto capital ainda. Aí a margem bruta. A margem bruta não é nem ruim deles, tá? 30%, quase 30%, ó. Próximo aqui do quarto tri. Custo de capital mais elevado, né? Que seria esse custo da dívida, serviços financeiros, despesa operacional. Tá aumentando ainda, porque a empresa estava abrindo algumas lojas, mas deu uma segurada. Investimentos de expansão, ó, aumentou um pouquinho. Então vamos lá, vamos continuando. EBITDA bem tímidozinho, né? Eles fizeram ajuste aqui pelo plano de compra de ações. Esse ajuste aqui é muito muquirana, né? Não sei nem qual é a palavra certa. Porque assim, isso daqui vai diluir o acionista em algum momento, tá? Esse plano de compra de ações. Mas é normal a empresa de crescimento ter esses planos de compra de ação, né? Depois vocês vão estar vendo o vídeo aí da Elastic, que eu falei lá fora. Pô, essas empresas de crescimento lá fora, então. Aí eles botaram aqui, né? Efeito de contabilização do IFRS 16.
Eles até botaram aqui, na verdade, ajustar para baixo, né? 4 milhões para baixo. Lucro líquido. Na verdade, lucro líquido ajustado totalizou um prejuízo, fica até esquisito, né? Na verdade, é um prejuízo. Mas esse não é o melhor indicador para a empresa de crescimento, tá? Claro, se a empresa estiver constantemente dando prejuízo, se a gente vê que está magoando muito o resultado financeiro, o endividamento está descontrolado, é um ponto de atenção. Mas a gente vê que o prejuízo não é tão alto, tá? Depois a gente vai olhar o balanço financeiro, tá? E aqui eles excluíram o plano de compra de ações, o efeito do IFRS. Então, se a gente fosse botar aqui esse EBITDA ajustado aqui, o prejuízo ia ser um pouquinho maior, né? 22 milhões ó, no trimestre. Dívida líquida de 180, a gente vê que... Mas aqui está ajustada, e tem essa questão do FDIC, né? Que eles não mencionam aqui, depois a gente vai ver mais adiante. Isso daqui, se a gente soma com a dívida, né? Seria uma dívida bem maior, né? Não é dívida, né? Mas acaba que vira um passivo aí, apertado. Eles até reduziram um pouquinho frente ao ano passado. Aí falando aqui, sazonalidade, capital de giro, enfim, alguns destaques, vamos lá. Então a receita, ó, cresceu muito pouquinho, tá? A empresa de crescimento tem que crescer um pouquinho mais agressivo, mas assim, a gente entende que o momento do varejo não é bom, somente uma empresa que é de crescimento, que opera no interiorzão também, né? Lucro bruto quase flat, no contra ano. A gente bota aqui comparação com 2019, mas não é uma boa base de comparação, né? A despesa operacional continua crescendo bastante, né? Aí o EBITDA, aqui, ajustado até para baixo, né? Tem empresa, né, que poderia ser menos transparente, nem divulgar esse ajuste aqui para baixo, né? Porque tem empresa que só divulga quando é para cima. Eles ainda estão mostrando aqui pra gente que a empresa sofreu um pouquinho, né? Aí o lucrinho, ó, 22 milhões. Ajustado até teria dado menos. Um crescimento muito tímido aqui em mesmas lojas. Vamos ver um pouquinho da mensagem de administração? Começamos 2023 com uma visão, expectativas similares. Falando de ambiente macroeconômico, né? Cenário de varejo negativo, nada muito diferente, né? No trimestre expandimos nossas operações com abertura de 7 lojas, tá? Então eles abriram um pouquinho e fecharam uma. Então a gente vê que já está tendo problemas aí, dificuldades em algumas lojas que eles abriram. E sendo essa em região metropolitana, né? Que é diferente do perfil deles. Então, como eu falei, eles têm muita loja no interiorzão. E aí a gente começaram a fazer um teste aqui na região metropolitana, não deu certo, tá? Tem 535 lojas, 445 cidades, Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Reforma de lojas também, eles expandem um pouquinho de loja. Onde a marca já é consolidada, né? Mas também vão focar em algumas outras marcas. Então a gente vê que eles expandiram bastante, ó. Olha quantas lojas que eles têm aqui, ó. Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e abriram um pouquinho pontualzinho. Eles estavam com crescimento mais acelerado, né, antes de ter esse problema aí. Eles tiveram queda, na verdade, né? Mesma loja. Engraçado que lá em cima tá aparecendo. Parecia que era positivo, né? Aqui no início, né? Cadê? Cadê vendas de mesma loja que eu tinha visto aqui? Receita. Tá, frente ao quarto tri, né? Na verdade, frente ao quarto tri. Frente ao primeiro tri, eles tiveram uma queda mesmo. Então eles tiveram uma queda em venda em mesmas lojas, então isso aqui não está muito saudável, a empresa não está conseguindo vender, né? Segundo tri, tinham caído 10,6%. Então o que eles estão mencionando aqui? Que esse efeito de queda está reduzindo. Isso que a gente vai acompanhando a empresa de crescimento também, tá? Muito analista olha assim, a empresa dá prejuízo operacional, né? Uma Clearseio da vida. Ou a empresa está com resultado financeiro muito ruim. Mas às vezes a empresa está se alavancando porque precisa, tá? E ela tem dinheiro em caixa. É o caso da Clearseio. Às vezes a empresa está dando prejuízo operacional, mas o prejuízo operacional está reduzindo. E aqui eles estão mencionando em relação à venda de mesmas lojas. Que agora é queda de 2,5, tá? Mas ainda é ruim, tá? Não é bom não. Crescente adesão de vendas de FII digitais, tá? Isso aqui são alguns quiosques, eles têm uma centralzinha de computador, tá? Um computadorzinho, vou fazer um computadorzinho aqui pra... E aí, como essas lojas de interior, ao invés de eles investirem nesse capital de giro, esse estoque pesado, o que eles fazem? Eles têm um atendente lá, tem a lojinha, né? E tem o senhorzinho, né? Vou botar um senhorzinho aqui com uma bengalinha aqui, não sei se vai dar muito certo. Esse senhorzinho quer ver o que tem, né, nas outras lojas. Não,
Tem uma geladeira, que não tem aqui nessa loja. Tem um micro-ondazinho. Tá? Eles conseguem ver de um não é metaverso, tá? Mas explorando de uma maneira digital. Eles criaram um sistema que você consegue, pelo computador, ver, explorar aquelas lojas grandes, né? Da loja Quero Quero. Então, no interior, às vezes, não tem aqueles produtos que o senhorzinho quer comprar, mas você consegue ver pelo computador, explorar a loja como se você estivesse no metaverso. Não é um metaverso, né? Você vai lá clicando, né? Tipo o Google Maps da vida. E representou 21% das vendas totais da companhia. Isso daqui facilita muito o capital de giro, né? Aqui, é ponto positivo, né? Por conta do capital de giro. Capital de giro, deixa eu ver aqui em cima. E por conta também menos despesa operacional, tá? Que a gente vê que eles estão crescendo por conta do aumento das lojas. Por quê? Porque vai ser aqui a alavancagem, né? Tudo no digital. E você não precisa ficar ampliando estoque nessas lojas. Então isso aqui é um ponto positivo. A gente vê que está crescendo a 21% das vendas totais. Serviço financeiro, a demanda por crédito. Muita gente aí precisando, né, de crédito. Aí eles têm aqui esse verde card, né? O FDIC vem desse verde card aqui, tá? O FDIC vem daqui. E aumentou aqui, 16,2%. Tanto dentro das lojas deles, quanto estabelecimentos conveniados. Também tem estabelecimento. Aí cresceu. O nível de atraso, né? Nível de atraso aí, que seria NPL, né? Aquela inadimplência, né? Indicador que a gente vê em alguns bancos. É alto, tá? 10,8%, mas está estável, né? Eles estão controlando. Em linha com o período de 2019. O cenário de custo de capital elevado. Controle de endividamento, fechando dívida líquida, a gente já viu, né? Redução da margem EBITDA, 7% para 4,5%. Aí é pressão, né, lá de cima, desalavancagem operacional. Eles falando que aqui teve, né, nesse primeiro trimestre, tem uma desalavancagem maior, né? Opa, ficou muito legal isso aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui. Aí falando de ECG e tal, vamos continuar. Vai mostrando as lojas menorzinhas, loja um pouquinho maior. Que a gente já viu, né? Uma DREzinha. Indicadores operacionais, então a gente vê que aumentou até frente a 2022, tá? A quantidade de lojas. Rio Grande do Sul aumentou 4, Santa Catarina aumentou um pouquinho mais. E Paraná, né? Paraná tá mais acelerado. Mato Grosso do Sul, São Paulo ainda bem no iniciozinho, né? Eles começaram lá no sul. E vê que serviço financeiro é relevante, tá? De onde que vem essa questão de FDIC aí. O cartão de crédito também faz parte, né? Mas a venda no varejão, ó, a maior parte. A gente vê que tá bem flat ainda. Crescendo bem pouquinho. Aí a gente bota aqui uma comparação frente a 2019, mas a gente vê que aqui, ó, 2020 para 2021, ó, teve um salto bom. Aí para 2022, já não foi aquele crescimento, o melhor do mundo, né? Receita bruta. Varejo também mais ou menos em linha. Então a gente vê que foi muito sazonal aqui, né? Demanda reprimida, né, da pandemia, do início da pandemia para 2021. Depois ficou muito flat, ó, varejo. 2023 mais ou menos em linha com 2022. Aqui eles mostrando a carteira do verde card, né? Carteira sem juros, carteira com juros, aí a questão do atraso. A gente vê que o atraso está mesmo controlado, a inadimplência deles. Isso é um ponto positivo, tá? A gente vê que a boa parte é de juros, né? Carteira com juros, carteira sem juros. A gente ganha muito com juros aí. O volume transacionado. Crescendo bastante, né? Essa parte aí, verde card. E controlando inadimplência. Daí pode dar um spread aí, um alfazinho para eles, tá? Aqui mostrando as margens. Eles tinham dado quanto aqui de EBITDA que eles mostraram aqui no início? Ficou negativo, né? O trimestre ficou negativo. Despesa operacional comeu tudo, ó. Ano passado tinha dado ainda 18 milhõezinhos. Né? Se arredondasse ia chegar perto de uns 80. E despesa financeira comendo que já não tinha, né?
Mas isso daqui não me preocupa tanto, tá? Porque eles estão crescendo aqui, a gente vê que a despesa operacional não cresceu tanto, o ritmo tão forte. Venda também entra aqui, né? E gerar administrativos. Gerar administrativo cresceu um pouquinho mais. Porque a empresa está abrindo loja, então eles estão expandindo, é o que eu falei. O problema é que aqui no top line a empresa não está refletindo um bom avanço, tá? E despesa financeira a gente depois dá uma olhada aí na alavancagem da companhia. E as margens, que a gente já tinha visto, despesas operacionais, né? Ele está até mostrando aqui. No consolidado, a gente vê que nem cresceu tanto, ó, frente ao ano anterior. Frente a 2019, sim, mas é porque a empresa avançou muito o número de lojas, então é perfeitamente normal esse crescimento, tá? Resultado financeiro, empresa um pouquinho alavancada, então comendo aí um pouquinho, né? Cerca aí de 160 milhões, né, de despesa financeira, mas também tem um pouquinho de receita, né, no ano, né, isso aqui anualizando. Mas a gente vê que em relação ao ano passado ficou mais ou menos igual. Por quê? Porque a empresa consumiu um pouquinho da dívida, né, quitou um pouquinho da dívida. O problema é que aqui não entra a questão de FDIC, né, que lá ela é um capital de giro. Aí aqui é margem líquida, não tem muito o que olhar, porque é o valor do prejuízo. Revista ajustada ainda vai para baixo. Ó. O plano de compra de ações não é nem muito grande, tá? Mas aqui tem questão do IFRS, né? Despesa com arrendamento aqui também, ó. Das lojas, algumas lojas não são deles. Então isso daqui também é um tipo de despesa financeira que entra aqui, tá? Aqui é dívida, né? A gente vê que a dívida é altinha, tá? 400 milhões. Só que a empresa é de longo prazo, tá? Não é que a empresa vai quebrar, é de longo prazo. Só que a empresa também tem um caixa, ó. 300 milhões. Então a dívida nem fica, a dívida líquida nem fica tão alto. Só que o problema é que a empresa... ainda tem aqui a questão do FDIC. Não, então eles fazem um ajuste aqui. Não, eles estão somando aqui. No caso, eles estão sendo bem transparentes. Ó. Eles somam a dívida mais o FDIC, né? Que eu falei que é uma espécie de dívida, né? Então, deixa eu ver se esse conta aqui vai bater rapidinho. Eles botam ali um caixa também. Aqui. 92,2 mais 38. É isso aí mesmo. Ele bota com uma espécie de dívida, tá? Então é até legal, né? Que a empresa aqui bota como transparente. Eu já tinha olhado ela, mas eu não lembrava, né? Com a última vez que eu olhei, que eles somavam aqui. Mas é um ponto de atenção, tá? A princípio esse FDIC parece estar sob controle, tá? Os investimentos dele, o CAPEX, não é tão pesado assim. 11 milhõezinhos, novas lojas. As lojas parece que é meio asset light, por conta desse estoque que eles seguram no interior. Eles botam essas lojas grandes em alguns lugares específicos que tem uma distribuição melhor, né? Rodovia, perto, né? Logística, TI, outros reformas e projetos. Então a gente vê que o CAPEX deles não é muito pesado, até reduziu em relação ao ano anterior. Aqui mostrando o ativo circulante. Então a conta a receber deles é bem altinha, ó. Estoque tá até com estoquezinho também alto. Imobilizado. E o passivo? Vamos ver o passivo. Pagar fornecedor. Né? Aqui o FDIC, ó. 200 milhões de FDIC. Algumas obrigações conveniadas também de cartão e tal. Aqui entra mais FDIC. Então a gente vê que a dívida, somando o FDIC total, fica bem altinha, né? Aquela dívida que tava lá, tava quanto, hein? Tô com a calculadora aberta aqui. Opa, peraí. Não, fechei a calculadora. Peraí, deixa eu abrir de novo a calculadora, que a gente soma aqui de novo. Então, 197,7. Mas ainda tem a despesa de arrendamento ali, né? Vou botar a despesa de arrendamento aqui, 70. Não, 69, né? Vou botar certinho. 69 mais... cadê? Empréstimos de financiamento, 75,3. 75,3 mais 323,1 mais 441. Mas ainda tem aqui passivo de arrendamento aqui embaixo, tá? 471. Se a gente pegasse e considerasse tudo, a gente vê que a dívida dela ficaria meio altinha, né? Mas desconsiderando aqui arrendamento, seria que por volta aqui de uns 540, né? 1 bi, né? Mas não é isso que eles estão somando lá na dívida, não é isso? Como é que estava lá a dívida que eles estavam mostrando lá para cima? Aqui. Eles estavam botando um pouquinho menos, ó. Mas aqui soma depois aqui embaixo, acho que dá mais ou menos a mesma coisa, né? É isso?
398,4 mais 92. É mais ou menos assim, bem próximo, né? Bem semelhante. Então a empresa é até bem transparente nessa questão do fluxo do balanço e tal. Mas somar o arrendamento, a gente vê que a dívida fica bem mais alta. Mas essas despesas de arrendamento, normalmente o custo é bem inferior do que tu pegar uma dívida, né, em banco, dívida bancária. A empresa gerou caixa negativo, né, por conta da sazonalidade aí do período. Não sei se aqui eles estão mostrando. É só o primeiro trimestre, né? Então a gente vê que os primeiros trimestres normalmente fica com caixa negativo, tá? Varejão. Até porque vende mais no quarto tri e tal. Ó, a gente vê que eles pagaram aqui, ó. Fornecedor. Isso. FDIC, né? Escrito aqui um pouquinho de FDIC, né? Isso aqui é como se fosse uma espécie de dívida, tá? A gente tem que pagar. Mas normalmente com custo um pouco inferior. Aqui na apresentação eles não vão mostrar o custo, né? Não teve nada de relevante, né, no fluxo de caixa de investimento. E no de financiamento, né, a gente viu que o capex é pequenininho. Pagaram um pouquinho, né, dos juros aqui do arrendamento. Outros financiamentos, outros juros. Nada de relevante também, tá? Eles fizeram uma captação no passado, ó. Financiamento com terceiros, tá? Assim, eu acho que tem opções melhores, tá? Do que a Lojas Quero Quero. Mas é uma empresa interessante aí pra gente ir acompanhando, tá? Se ela daqui a pouco num trimestre começar, outro trimestre, começar a mostrar uma evolução aí no top line, principalmente, eu acho que começa a ser uma empresa interessante, tá? Por mais que não reflita lá embaixo no lucro operacional, as margens ainda continuem apertadas, mas se no top line começar a crescer, demonstra sinais de recuperação econômica da companhia. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído com esse vídeo, tá? Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. E se tiver interesse no nosso serviço de análise, tem um link aqui do chat, tá? Que a gente está montando aqui para mostrar novos serviços que a gente vai estar oferecendo nos próximos meses, próximas semanas. Também tem um link aqui como é que era o serviço, né? Como é que é atualmente da página, uma landing page que a gente tem. Se você tiver interesse para ver mais ou menos como é que é só clicar aí embaixo. Valeu, forte abraço!